Vamos adorar ao Senhor sendo gratos pela sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso eu vim te convidar a adorar, glorificar, é sempre um motivo de muita alegria, trazer e compartilhar com você uma palavra que Deus lhe coloca no meu coração, até mesmo o louvor que Deus ele traz aqui. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que é algo poderoso que Deus ele traz para a minha e para a sua meditação, para assim nós começarmos a adorar, é glorificar o nome dele para todo sempre. Eu glorifico a Deus porque até aqui ele tem me ajudado, ele tem te ajudado, tem me sustentado e tem te sustentado. É como eu sempre falo, é motivo de muita alegria compartilhar com você uma palavra do céu. E por quê? Motivo de muita alegria. Louvado seja Deus, porque não há assunto melhor, não há assunto mais maravilhoso para compartilhar do que falar do amor, do que falar da graça, do que falar do perdão, da fidelidade do Senhor e da sua misericórdia. E é por isso que eu te convido a adorar, é por isso que eu te convido a glorificar. Se você não conhece este louvor, louvado seja Deus, preste atenção. E você que conhece, adore daí, junto conosco, em nome do Senhor Jesus. Lembro quando te encontrei, tudo novo o Senhor fez, e os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e o Senhor me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Que o Espírito Santo toque em mim, toque em você neste exato momento, e que a presença dele te fortaleça, te sustente, te dê graça, te dê amparo e te dê consolo. E você possa se lembrar de todas as vezes que o Senhor te sustentou, que o Senhor te levantou. Porque quantas das vezes a nossa mente de ser humano, ela está, parece que treinada a lembrar de coisas que não são tão viáveis, de coisas que não são tão agradáveis. Mas o Espírito Santo quer que você faça o exercício de se lembrar daquilo que Deus ele já fez, de tudo aquilo que Deus ele já te livrou, de tudo aquilo que Deus ele providenciou, de tudo aquilo que Deus ele colocou a sua mão poderosa quando você não poderia colocar, de tudo aquilo que estava louvado seja Deus, fora do alcance das suas mãos, e Deus trouxe, louvado seja Deus, para a sua vida. Por isso eu quero declarar contigo, se renda na presença do Senhor Jesus, adore o nome santo dele e declare para que ele te toque de novo, para que ele te preencha, para que ele venha. Por isso declare: toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Quantos se rende, declare: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo.
Eu não me vejo sem tua presença. Eu tenho certeza que você também não se vê sem a presença do Senhor Jesus. E quão bom é saber que essa presença é real, que essa presença é verdadeira, que essa presença não é como a presença de um humano, que muitas das vezes está do nosso lado fisicamente falando, e em um determinado momento, por circunstância de algumas situações, não pode estar ou não se faz presente no momento. A presença do Senhor Jesus, ela é diferente. Louvado seja Deus, ela é comigo e ela é contigo. A palavra do Senhor vem dizer que Ele mesmo declarou: eis que estou contigo até a consumação dos séculos. E como é bom saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom saber que nós podemos nos render diante dessa graça, diante dessa presença, buscando, louvado seja Deus, essa presença cada dia mais sobre a nossa vida e declarando que nós nos rendemos totalmente a Ele. Se render a entregar, se render a entender que somente Ele é o autor, é o consumador, somente Ele é poderoso, somente Ele é o dono da vida, somente Ele é aquele que pode todas as coisas, e ainda que Ele não faça conforme nós muitas das vezes desejamos, nós entendemos que Ele faz sempre da melhor forma e do melhor jeito. E eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Está lá no livro de Mateus, capítulo de número 9, em nome do Senhor Jesus. E eu quero compartilhar com você, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mateus capítulo 9, e nós vamos ler a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que só de nós lermos a palavra do Senhor, ela já vai se mover aí dentro do seu coração, assim como ela se moveu aqui dentro do meu, enquanto eu li esse texto. E diz assim, é uma palavra muito conhecida, é um dos milagres de Jesus muito comentado, mas o Espírito Santo, ele trouxe algo, louvado seja Deus, para a minha vida e para a sua vida, e eu quero compartilhar com você neste exato momento. E diz assim: glória a Jesus. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens, glória a Jesus. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo-a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Eu gostaria de repetir com você o versículo de número 2, que diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, e os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês estão pensando maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Essa é uma palavra muito conhecida. Eu gosto muito dessa palavra por vários contextos, mas hoje eu vou me ater àquilo que o Espírito Santo falou ao meu coração, para que nós venhamos a entender aquilo que Ele quer falar comigo e contigo. E eu vou voltar ao versículo 2, que foi o texto onde o Espírito Santo bradou no meu coração, e diz assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. E aqui eu gostaria de falar um pouco sobre esse contexto,
Porque nos diz a palavra que, entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E logo eu venho entender, de acordo com como está escrito, que todo local pelo qual Jesus ele chegava, multidões de enfermos, multidões de doentes, multidões de pessoas iriam para ouvir a palavra e para serem curados. E a palavra do Senhor vem dizer que em uma daquelas ocasiões, a palavra relata que Jesus estava voltando para a sua cidade, aleluia, e a cidade de Jesus, como todos nós conhecemos, é Nazaré. E a palavra diz que alguns homens trouxeram um paralítico. E logo eu venho entender que aquele homem, ele não tinha condição física natural de chegar até Jesus, porque o próprio texto vem enunciar que ele era um paralítico. E aqui algo me chamou a atenção, porque o Espírito Santo falou ao meu coração. Quantas das vezes tem área da minha e da sua vida que se encontra paralisada por algum determinado momento, seja por obras, louvado seja Deus, demoníacas, seja por situações físicas, ou seja por situações, louvado seja Deus, de saúde. Mas a palavra vem dizer aqui que aquele homem era paralítico. O texto não mostra o porquê aquele homem, louvado seja Deus, se tornou paralítico, mas vem dar a entender a mim e a você que Jesus perdoa os pecados daquele homem. Por quê? Logo eu venho entender que muito melhor é ser perdoado, louvado seja Deus, do que muitas das vezes até ser curado. Por quê? A cura, louvado seja Deus, sem um perdão, será apenas uma cura. Mas quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, Deus, além de curar, Ele também perdoa. Do que iria adiantar aquele homem ser curado e talvez continuar carregando a maca? Mas não só a maca, louvado seja Deus, a maca física, mas uma maca, louvado seja Deus, da culpa. Mas eu quero voltar aqui para aquilo que o Espírito Santo colocou ao meu coração, que se refere à questão de paralisia em alguma determinada área da minha e da sua vida. Nos diz a palavra que aquele homem, ele teve ajuda de algumas pessoas para levarem-o até Jesus. E logo eu venho entender que a paralisia daquele homem era de um tamanho tão grande que ele não conseguia ir sozinho. E muitas das vezes, quem sabe você está vivendo um momento de paralisia em alguma determinada área da sua vida. E Deus vem dizer para mim e para você, aqueles homens tiveram uma atitude que eu e você temos que ter quando nós observamos que uma área da nossa vida está tendo uma paralisia. Como assim? Talvez você esteja vendo uma área totalmente parada, sem sair do lugar, sem se movimentar, sem ter um crescimento. E quem sabe você tem olhado e você tem se conformado. Quem sabe você tem olhado e você tem pensado, mas não vai ter crescimento mesmo, mas não vai sair do lugar mesmo, mas dessa forma aqui nunca foi para frente, então não vai. E Deus vem dizer para mim e para você que nós devemos ter o comportamento daqueles amigos que levaram aquele paralítico. Aqueles homens, eles poderiam pensar na dificuldade. Aqueles homens, eles poderiam pensar no trabalho, louvado seja Deus, que iriam dar. A palavra vem dizer em outros textos. Nós lemos aqui o livro de Mateus. A palavra do Senhor vem dizer que eles colocaram a maca do paralítico por cima do telhado. Em outros livros, nós vamos encontrar essa mesma história sendo narrada com mais riqueza de detalhe. A palavra nos diz que o paralítico, ele é colocado na sala onde Jesus está, por cima do telhado, porque não tinha uma condição de se passar pela porta ou pela janela. Todas as casas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, elas tinham portas e também tinham janelas. Mas a Bíblia vem dizer aqui que aquele paralítico, ele não é introduzido nem pela porta e nem pela janela, mas pelo telhado. E logo eu venho entender que aqui existe um grau de dificuldade. Muitas das vezes, eu e você, quando vemos uma dificuldade, quando vemos, louvado seja Deus, que além da área estar paralisada, existe uma dificuldade, nós queremos parar. E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você, não pare. Ainda que você encontre obstáculo, ainda que você encontre a porta fechada, ainda que você não encontre uma janela de acesso, não pare. Ainda que você olhe e você veja que está paralisada,
paralisado, siga adiante, não pare. Aqueles homens, eles tinham, louvado seja Deus, todas as situações para desistirem de levar aquele homem para ser curado. Mas eu entendo que eles focaram no desejo do seu coração. Eu entendo que eles focaram em fazer aquilo que Deus o estava orientando. Deus vem dizer para você: não olhe para a dificuldade, não olhe para a porta fechada, não olhe para o acesso que muitas das vezes você está olhando de forma natural e você não está vendo. Não diz a palavra que a multidão era tanta que a porta estava tomada, pelo que eles não puderam acessar de forma natural. O natural seria eles entrarem pela porta. Mas quem foi que disse que Deus, para operar, ele opera apenas no natural? Não. Deus, ele quer o sobrenatural mesmo. Deus, ele quer ver a minha fé e ele quer ver a sua fé. É em momentos como esse de paralisia, é em momentos como esse, louvado seja Deus, de porta bloqueada, existia um bloqueio. Sabe qual era o bloqueio aqui? Uma multidão. E Deus está dizendo: pode até ter uma multidão na frente, pode até ter uma multidão, louvado seja Deus, te impedindo. Mas se você fizer aquilo que aqueles homens fizeram, e o que é que aqueles homens fizeram? Eles colocaram a paralisia deles diante do Senhor Jesus. Deus vem dizer para você, Deus vem dizer para mim, qual que é a tua paralisia? Qual que é a tua necessidade? Do que é que você precisa? Aqueles homens precisavam que o seu amigo fosse curado. Aqueles homens, aleluia, estava levando alguém que não conseguia se movimentar. Leve aquilo que está sem movimento. Leve aquilo que muitas das vezes você já colocou no altar do Senhor. Seja uma porta de negócio que muitas das vezes você pensou ou tentou em abrir. E muitas das vezes não está tendo todo esse movimento. E Deus vem falar ao seu coração: coloque diante de mim. A palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Provérbios 16: coloca os teus planos, louvado seja Deus, nas mãos do Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Coloque nas mãos do Senhor. Aqueles homens levaram um paralítico. E essa palavra, ela vem com uma direção para mim e para você. Por quê? Porque nós podemos ter uma área da nossa vida que está paralisada. Nós podemos ter uma área da nossa vida que nós olhamos e talvez você não esteja vendo um avanço. Talvez você não esteja vendo, louvado seja Deus, o seu filho da forma como você queria ver. Talvez você não esteja, louvado seja Deus, com a sua vida espiritual da forma que você queria estar, com a sua vida financeira. Eu não sei. Mas o Deus que me trouxe aqui, Ele sabe. E Ele veio com a palavra assertiva direta para o seu coração. Por quê? Porque aquele homem era paralítico. E eu gostaria de, com você aqui neste exato momento, parar e pensar um pouco. Porque a palavra do Senhor vem dizer que ele estava sobre uma maca. E se ele estava sobre uma maca, logo eu venho entender que a paralisia dele não era uma paralisia simples. Não era uma paralisia, não que as paralisias sejam simples, mas simples no quesito, eu creio que você deve ter entendido. Mas eu falo no contexto de que ele não conseguia se movimentar. Porque a palavra é bem clara quando vem dizer que aquele homem, ele é carregado por uma maca. Aquele homem poderia estar numa cadeira, aquele homem poderia estar com auxílio de muletas, eu não sei. Mas a palavra descreve que aquele homem estava deitado em uma maca. Logo eu vou entender que não era qualquer tipo de paralisia, era uma paralisia avançada. E Deus vem dizer para mim e para você que ainda que pareça que está avançado, e como assim? Ainda que pareça que não vai florir, ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que pareça que está parado mesmo e você deve se conformar, não se conforme. Ainda que pareça que não vai ter crescimento e você olha e você está vendo realmente a terra aqui não é fértil, realmente aqui não tem adubo, realmente aqui não tem como sair. Deus está dizendo, não se conforme com a paralisia. Coloque a situação diante de mim como aqueles homens levaram aquele paralítico. Eu acho interessante que a palavra vem dizer assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Se nós formos olhar o grau de dificuldade aqui,
aqueles homens eles não teriam levado aquele paralítico. Mas eu entendo que aqueles homens deixou de olhar para o grau de dificuldade e passou a olhar para o dono daquele que pode desfazer qualquer dificuldade. Nos diz a palavra que Deus ele leva Ezequiel no vale de ossos ressequidos. E a palavra do Senhor vem nos dizer que Deus ele faz uma pergunta para o profeta e diz: acaso poderão esses ossos reviver? E o profeta responde: o Senhor sabes. E o Senhor diz para ele: profetiza, filho do homem. E quando Ezequiel profetiza, nos diz a palavra que cada osso começou a se juntar com seu osso e com seus consecutivos nervos. E nos diz a palavra que o Senhor então sopra ali o fôlego de vida, e aquilo que estava morto, aquilo que estava parado, aquilo que não tinha perspectiva nenhuma de vida, de movimento, passa a ter vida. O que Deus quer falar comigo e contigo através dessa palavra, que pode até ter um diagnóstico, pode até ter uma sentença, pode até parecer que está parado, pode até parecer que não vai ter mais vida, pode até parecer que não tem saída, que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas aqueles homens tiveram algo que chamou a atenção de Jesus. E a minha fé e a sua tem que chamar a atenção de Jesus. Nos diz a palavra que tinha ali uma multidão na casa. Mas o milagre que é contado, o milagre que é narrado, é o milagre daquele paralítico. E Deus vem falar para mim e para você que se você crer, você também vai ver a glória de Deus e o teu milagre também vai ser contado. A palavra vem dizer que eles não olham para a dificuldade. Imagine que se você subir um telhado, já é difícil. 4 pessoas em cima de um telhado. Eu imagino que aquele telhado não deveria ser das maiores e das melhores arquiteturas. E a palavra diz que então eles fazem ali um buraco e eles descem a maca, eles descem a cama. Eu fico imaginando como esse paralítico não caiu de cima dessa maca. Como foi a dificuldade para esse paralítico chegar até Jesus. Eu fico imaginando qual que era o pé direito dessa casa. Pé direito significa a altura do solo até a altura do teto. E eu entendo que existia muitas dificuldades. Mas a dificuldade não foi maior do que a fé. A paralisia daquele homem não foi maior do que a fé, do que ele poderia ser curado. Deus está dizendo: não importa qual é a área que você está olhando e parece estar parado. Não importa qual é a área que você está olhando e quando você olha, você vê que não está tendo crescimento, que não está tendo avanço. E eu glorifico a Deus, porque quem dá o crescimento é o Senhor Jesus no tempo certo. Aquele homem, ele poderia entrar pela porta? Poderia. Poderia entrar pela janela? Poderia, se tivesse acesso, mas não tinha. E o que Deus vem dizer para mim e para você é: na primeira dificuldade você vai desistir? Na segunda dificuldade você vai desistir? É porque a coisa se tornou mais difícil? Era muito mais fácil acessar pela porta, correto? Sim. Acessar pela janela não seria tão fácil quanto acessar pela porta, mas seria menos difícil do que acessar pelo telhado. Mas Deus está dizendo que muitas das vezes Ele quer ver sim a minha atitude de fé, a sua atitude de fé e de coragem. Para quê? Para não desistir no primeiro obstáculo. Eu fico imaginando que se aqueles amigos tivessem chegado, tivessem visto a multidão ali naquela casa e tivessem pensado: vamos voltar. Hoje não vai ter milagre para o nosso amigo não, porque está muito cheio aqui. Nós não conseguimos passar pela porta, a janela ali nem se fala, não dá nem para ver Jesus. Eu acho que eu vou desistir. Sabe o que é que Deus está querendo falar com tudo isso? É que se você orou a primeira vez e você não viu o resultado, não é porque você orou a primeira que você não viu o resultado que você vai parar de orar. Não é porque você clamou que Deus ainda não respondeu que você vai deixar de clamar. Não é porque você insistiu que a resposta não veio que você vai deixar de insistir. Nos diz a palavra que certa vez havia uma viúva. Todos os dias ela batia na porta de um juiz.
Um juiz que não era alguém justo, e a palavra vem dizer que de tanto ela bater lá, de tanto ela insistir, o juiz liberou a causa para ela. Eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, sabe por quê? Porque mesmo que diante da dificuldade, mesmo que diante da paralisia, Deus é o Deus que, se você crer, Ele faz com que tudo aquilo que estava paralisado passe a ter movimento novamente. Eu quero profetizar um movimento celestial. Não é um movimento físico, não é um movimento pela minha própria mão, não é um movimento pelo meu próprio entendimento, pelo meu próprio esforço, pelos seus próprios. Não. É pelo Senhor Jesus. Não diz a palavra que porque eles levaram a causa diante de Jesus. Sabe qual é o seu papel? Sabe qual é o meu papel? É levar a causa. É levar essa área que está paralisada e dizer: Jesus, aqui está. Assim como aquele paralítico levou o seu amigo para... Ou assim como aqueles homens levaram o seu amigo paralítico. Leve a sua causa paralisada diante do Senhor. A palavra do Senhor vem dizer assim. Aleluia. Mas, versículo de número 6. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou e foi. Está escrito que ele se levantou e foi. Eu fico imaginando a alegria de quem levou aquele paralítico. Porque é muito interessante nós pensarmos na alegria do paralítico. Mas é muito interessante também nós pensarmos na alegria de quem levou. E Deus está dizendo: leve alguém debaixo da sua oração. Alguém que muitas das vezes está paralisado, alguém que muitas das vezes está dormindo, alguém que muitas das vezes não está enxergando, alguém que muitas das vezes esfriou. Nos diz a palavra que aquele paralítico ele foi levado. A Bíblia não relata se ele estava tendo fé ou não, mas ele estava sendo levado. E Deus está dizendo para mim e para você que nós também precisamos levar alguém. Esse é o meu e o seu papel. Não desistir. É muito importante nós entendermos que se nós não desistirmos, nós vamos ver o movimento. Mas não é qualquer movimento, é o movimento de Deus. Aquele homem se levantou, ele carregou a sua maca e ele foi. Por quê? Porque teve alguém que não desistiu. Se você também não desistir de alguém ou daquilo que parece estar paralisado, Deus ele vai te dar a vitória. Nos diz a palavra, louvado seja Deus, que aquele homem se levantou, pegou a sua maca e foi para a sua casa. E isso aqui é uma instrução de Deus para mim e para a sua vida. Não desista, persista, acredite e entenda aqui. Tudo aquilo que está parado pode voltar a ter movimento de novo. A palavra vem dizer que aquele homem saiu, glória a Deus, ele chegou em uma maca deitado, mas ele saiu caminhando, carregando essa mesma maca. Sabe o que Deus vem dizer para mim e para você? Que você vai carregar, mas é o testemunho, não é o peso da paralisia. Que você vai carregar, mas é a alegria, não é o peso da tristeza. Nos diz a palavra que aqueles 4 homens, eles não olharam a dificuldade, eles não olharam a paralisia. E Deus vem dizer para mim e para você: tire o olho da paralisia e coloque o olho em mim. Talvez aqueles 4 homens, eles não estavam vendo Jesus porque tamanha era a multidão. Mas os olhos da fé faziam-os sentir que eles iriam alcançar. Muitas das vezes, talvez você esteja se perguntando: onde está Jesus? Diante de toda essa paralisia, diante de toda essa dificuldade. E Jesus está dizendo: eu estou aqui. Traz a causa até a mim. Eu estou aqui. Traz essa tua paralisia até a mim. Por quê? Porque você já viu algo que está parado. Sem a ajuda de Jesus, andar não tem como. Mas com Jesus, ele faz paralítico andar, ele faz morto depois de 4 dias ressuscitar. Ele é a própria vida. E aqueles amigos, eles entenderam que eles não poderiam olhar para a dificuldade.
Eles não poderiam olhar para a multidão. Eu fico imaginando que quando aqueles homens desceram aquele paralítico, eu imagino que deve ter, no meio da multidão sempre tem aqueles que criticam. No meio da multidão sempre tem aqueles que perguntam, mas para que isso? Não está vendo que isso não vai dar em nada? Mas porque esse esforço todo, você já sabe que está paralisado. Está tentando botar para frente aquilo que já está morto, aquilo que não vai dar em nada. Deus está dizendo, não olhe o comentário da multidão. Foque em mim. Foque em Jesus. Deus vem dizer que toda área que está paralisada, ou que por algum momento você olha e você não está vendo florescer, você vê que não está da forma como você quer, coloque diante do altar do Senhor, que Ele vai fazer o infinitamente mais. Eu quero profetizar na sua vida que toda área que está paralisada, que tudo aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor, que tudo aquilo quanto você tem pedido para que Deus entre com providência e que traga um movimento, tudo aquilo que aparenta estar morto, tudo aquilo que aparenta estar parado, que Deus ele faça resplandecer, que Deus ele faça totalmente ao contrário daquilo que nós estamos visualizando. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o Deus que faz com que toda paralisia seja quebrada. Nos diz a palavra que foi para isso que o Senhor veio, para desfazer e destruir as obras malignas. Oh, meu Deus, muito obrigada, porque além do Senhor nos dar movimento em coisas que estão paradas, o Senhor nos traz vida, o Senhor nos perdoa. Nos diz a palavra que o Senhor perdoou, meu Pai, os pecados ali daquele homem. E o Senhor o tornou, meu Deus, curado. Nos perdoe, meu Pai, nos torne curado, nos levante. Meu Deus, que se há alguma área na nossa vida que está parado, que o Senhor faça florescer, que o Senhor faça prosperar, que o Senhor faça, meu Deus, aleluia, andar. Queremos colocar diante de Ti, assim como aqueles homens colocaram aquele paralítico diante do Senhor. E nós queremos declarar que assim como houve um levantar de Deus na vida dele, que haja um levantar do Senhor sobre essas áreas paradas das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos e declaramos a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para mim e para a sua meditação está lá no livro de Mateus, capítulo de número 9, e os céus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Siga declarando que toda a área paralisada, o Senhor já trouxe movimento, já trouxe vida, já trouxe um renovo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu deixo a paz e um abraço na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor. Amém.